Hoje a gente está aqui fazendo reconhecimento de uma trilha e o importante frisar, o que a gente está passando aqui para frisar para vocês, é sobre a segurança no turismo de aventura. Nós estamos fazendo uma caminhada que não tem pernoite, portanto não é um trekking, né? É um hike, é uma caminhada de curto percurso. Só que nós estamos num ambiente que não tem estrutura, portanto, é de fato turismo de aventura. E o que eu estou falando aqui para vocês é justamente para poder frisar que o turismo de aventura no Brasil, ele pode e é seguro, depende de quem vocês contratam. A maior parte desses acidentes que têm acontecido hoje, tem acontecido com condutores e guias inexperientes, que são irregulares, não atendem a legislação vigente ou com pessoas que estão sozinhas, sem acompanhamento de guias e condutores líderes. Então é muito importante que você curta a natureza, você venha para poder desfrutar aqui a Mata Atlântica, Serra da Mantiqueira, vocês podem contar com a gente, mas procurem pessoas que são capacitadas e promovem a segurança. O turismo no Brasil, turismo de natureza, turismo de aventura, ele é seguro sim. Basta você saber escolher as empresas. Ao longo desses dias, a gente vai postando várias dicas de como você procurar a melhor empresa, o melhor guia, o melhor condutor. Mas o turismo de natureza, o turismo de aventura, merece um pouco mais de carinho e quem faz o certo merece visibilidade. Então, bora com a gente aprender sobre um pouquinho. Então, quando vocês forem contratar uma empresa para fazer uma trilha, para fazer uma atividade ao ar livre, é sempre importante a gente saber o profissionalismo deles através, principalmente, do conhecimento de risco. Só uma empresa que se preocupa com segurança mesmo, ela vai te informar sobre os riscos daquela atividade. Não para você ficar com medo, mas sim para você saber, né, quais os riscos você está correndo e também para poder cobrar essa empresa quais as ações que ela está tomando para minimizar, né, para diminuir as chances de acontecer um acidente e você estar exposto a esses riscos, né. No nosso caso, por exemplo, a gente está fazendo a trilha aqui, a gente já faz o uso do bastão de caminhada, porque a gente viu que ele reduz a chance de e os riscos de queda, né, e a gente também faz o uso de perneira para evitar ali o contato com animais peçonhentos, né, que não tem como a gente evitar realmente os animais de virem na trilha, porém se a gente se deparar, se a gente acontecer algum acidente, da gente pisar e tudo, a gente pelo menos tem uma proteção, né, para a picada desses animais. Então vamos me acompanhar um pouco aqui, eu vou informando um pouco sobre o que a empresa deve te informar e o guia também, o condutor, vai te falando. Então aqui, por exemplo, fazendo a trilha aqui, a gente percebe que a gente está numa mata bem fechada, né? Então aqui a gente tem risco de contato com plantas urticantes, né, com plantas com espinhos, a gente tem risco de queda da trilha, tem lugar com desnível, a gente tem risco de tropeçar, cair, né? Então a empresa ela tem que te informar sobre esses riscos e da mesma maneira como a gente está aqui exposto a esses riscos, a gente tem que saber como proceder. Então no caso na mochila aqui, a gente carrega todo tipo de equipamento de primeiros socorros, né? A gente tem um plano de atendimento emergencial, se acontecer alguma situação aqui, a gente tem quem acionar, como que a gente vai fazer o resgate, a remoção da vítima daqui, né? Então tudo isso é importante e também as informações antes da pessoa vir para cá. Qual que é a dificuldade da trilha, qual que é o nível dela, a classificação da trilha, né? Então todas essas informações são importantes que você antes mesmo de contratar a empresa, você já consegue constatar. Outra dica importante é a regra do guia nunca deixa ninguém para trás. Tá cansado? Senta, descansa, come um pouquinho, toma água, porque não importa o condicionamento físico que você tem, se você faz academia, se você faz caminhadas, o seu corpo ele vai cansar, todo corpo tem um limite. E quando você está no ambiente natural, você tem muitas variáveis que pode fazer com que você canse mais ou menos. Isso não tem problema, tá tudo bem. O importante é você sentar, descansar e o seu guia, o seu condutor, não pode te deixar para trás. Então, coloque seus limites. O meio natural tem limite, o seu corpo também tem. Respeitar, parar e depois continua a trilha com segurança. Mente cansada, perna bamba. Olá, vocês estão me vendo aqui? Eu estou no topo aqui da pedra, é uma das trilhas que a gente tem aqui em Gonçalves, que é a Pedra Bonita, e aqui é bem fácil da gente ver essa exposição à altura que a gente tem dessa rocha, né? Isso é bem comum nas trilhas de pico, trilhas de pedras que a gente faz, tanto aqui na região, né, como em outros lugares, essa exposição à altura que a gente tem.
essa exposição ela traz riscos, né? Uma queda, a um acidente. Por isso que é importante a gente ter alguns cuidados com segurança. Principalmente para você que vai contratar um guia, um condutor, respeite a orientação dele, né? Veja ali quais são os lugares que a gente pode chegar, quais são os pontos seguros que a gente pode bater uma foto, que a gente pode caminhar. Essa exposição à altura também, ela traz muito risco de acidente, principalmente o pessoal que vai tirar uma selfie, que não consegue ter muito essa referência, só está olhando a paisagem, normalmente olhando pela tela do celular, e tem risco de cair nessa altura mais elevada. Então é sempre bom a gente estar atento às orientações, aos lugares. Então se você for fazer uma trilha, fica atento ao guia, ao que o condutor fale. E esse é um risco também que a gente tem às vezes de fazer uma trilha sozinho, que normalmente a gente não sabe os lugares seguros que a gente pode ir, né? Quais são os pontos que é fácil da gente acessar, os pontos mais legais para a gente tirar foto. Por isso que eu sempre recomendo, contrate um guia, contrate um condutor para quando você for fazer uma trilha aí. Uma outra dica também, questão até de segurança, onde a gente passa, nas trilhas que a gente passa, às vezes a gente encontra alguns lugares que a fauna usa como cama, né? Olha aqui, ó. Bem ajeitadinho, bem pisadinho aqui, ó. Tem algumas pegadas e não senta ali, não fica ali, não mexe, até por conta de carrapato. Então, muitos mamíferos silvestres têm carrapato. Então, mais uma dica de segurança aí. Não importa o tamanho da trilha que você vai fazer. Às vezes, coisas podem acontecer, imprevistos acontecem. Então, sempre leve algum lanche, comida. Trilha do dia inteiro, leva mais comida. Trilha mais curtas, leve comida também. Nem que seja uma fruta, uma barrinha de cereal, um lanche, um cafezinho, um suco, qualquer coisa. Lembrando que quando nós estamos com fome, quando o nosso corpo utiliza mais energia, ainda mais em montanhas, na parte da subida e com temperatura baixa, a gente tem uma tendência a consumir muito mais calorias. Então, você precisa repor isso. Fome dá cansaço e cansaço é um dos fatores primordiais para acidentes. Então, leve a comida e até porque, num lugar desse, vale a pena fazer um lanche. Outra dica importante, terminou de comer, descansou, claro, juntar o nosso lixo. E eu não estou falando somente de lixo reciclável. Eu estou falando também de casca de fruta, resto de fruta, papel higiênico. Quando você vai para um lugar, você não deixa absolutamente nada além dos seus rastros. A natureza, já é mutável o suficiente. A gente não tem que ficar mexendo, tirando, alterando a paisagem. Então, todo o lixo, tudo que você levar, leve de volta. Trouxe o lixo, leva de volta. Não deixa absolutamente nada. Casca de fruta, papel higiênico, são biodegradáveis, eles degradam com facilidade. Porém, animais silvestres podem entrar em contato com esses restos que a gente utiliza, né? Não só do papel higiênico, como o resto de fruta que entrou em contato com as nossas mucosas. Isso pode fazer com que patógenos da nossa espécie passem para os animais silvestres. E isso pode acarretar doenças numa população inteira de determinada espécie. Então, nada se deixa na trilha, nada se altera na trilha. Vamos pensar um pouquinho mais de consciência? Você trouxe, você leva de volta. Bom, estou aqui no meio da trilha aqui para passar uma mensagem para vocês sobre a importância de se contratar um guia, um condutor, para você desfrutar mais, né, dos atrativos naturais aí de um destino da região, ou principalmente aqui de Gonçalves, né? A gente tem várias cachoeiras, vários picos, né, pedras, trilhas são bem legais no meio da Mata Atlântica aqui, e é sempre importante a gente contratar um profissional para isso, porque ele não só vai te dar segurança, né, tanto as informações de como você se preparar, qual que é a classificação daquela trilha, né, o nível dela, como também que tipo de calçado usar, né, qual equipamento que você vai precisar, como também o suporte que ele vai te dar durante a trilha. Então, mesmo em questão de segurança, de informação sobre os riscos, de eventualmente acontecer alguma emergência ali, e principalmente também da experiência que ele pode te dar, de proporcionar informações sobre a fauna, a flora, sobre o bioma, né, a ecologia do local, que é bem interessante, né? E principalmente na nossa região aqui, que é uma Mata Atlântica bem diferenciada, bem única, né? A gente tem altitudes aqui que passam de 2.000 metros de altitude do nível do mar, e isso traz bastante peculiaridades que a gente tem aqui desse tipo de bioma, das espécies que a gente tem. Então aproveitem bem esse profissional, né? Um profissional qualificado, um profissional
preocupado com a segurança, preocupado com a experiência mesmo. E é sempre importante também a gente se manter atento, né, a como que a gente vai praticar essas atividades, porque turismo de natureza ele não é uma competição, né? A gente não precisa ter um desempenho, a gente não precisa se exagerar, né? Então é bem importante a gente conhecer o nosso perfil para a gente escolher realmente a trilha mais adequada para a gente, e um guia também ele vai proporcionar uma experiência mais adequada para manter um ritmo adequado, né? Conduzindo o grupo de uma maneira mais responsável, para que ninguém se sobrecarregue e tenha uma experiência mais gratificante para todo mundo. A gente está fazendo trilha aqui, né? Vocês veem que tem bastante bambuzal aqui. E a hora que a gente encontrou aqui na beira do bambuzal um ninhozinho. Assim, pelo tamanho, ele é bem pequenininho, eu acho que é de beija-flor. Não tem nenhum ovinho, não tem nada, mas é um item que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente sai limpando trilha. Muitas aves gostam de fazer ninho nessa folhagem aqui do bambu. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Ai, que bonitinho. Olha só, vou colocar a mão do lado, não vou tocar, só pra vocês verem o tamanho.